Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa. Hoje vamos ser um pouco mais breve, vamos falar sobre algumas coisas, principalmente relacionado ao Maracanã, porque temos novidades em relação a esse consórcio do Maracanã, a administração do Maracanã. A gente tem novidade, tem gestores aí que querem participar e a gente vai trazer tudo para você aqui no canal do Pedrosa. Desde já peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e também se inscreva no canal do Pedrosa. A gente está muito perto de bater a marca de 100 mil inscritos, então conto com sua ajuda. Antes de começar de fato as notícias, a gente tem que trazer o comunicado do nosso parceiro, que é a KTO. Isso mesmo, você que gosta de apostar, fazer uma fezinha, a gente está em data FIFA, mas tem sim jogos nas eliminatórias. Então você que gosta disso, aproveita e usa o cupom Pedrosa. Isso mesmo, você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então aproveita que o link está aqui na descrição e a KTO tem ótimas odds, ótimas apostas. O site é excelente, então eu indico para você. Lembrando, sempre com responsabilidade, vá lá. Com o seu dinheiro, um dinheiro que você tenha extra e etc, você vai lá e aposta, e lembrando que tem que ser também maior de idade, beleza? Então agora vamos para as informações. Bem, hoje a gente vai tratar aqui nesse vídeo sobre a questão do Maracanã. Isso porque, como todo mundo sabe, desde o início de 2019, a gestão do Maracanã, o consórcio Maracanã é administrado pela dupla Flamengo e Fluminense. Isso é um problema muito grande dentro do Vasco, todo mundo sabe disso, porque diversos jogos o Vasco tenta jogar no Maracanã e não é autorizado. O Vasco tem que entrar na justiça, é todo um procedimento extremamente desgastante e burocrático. Então, nesse momento, o Vasco tem tentado entrar no consórcio. E infelizmente, o governo do estado do Rio de Janeiro, o descaso que é esse governo do estado do Rio, continua a insistir e a renovar incessantemente, sem nenhum tipo de justificativa, a concessão ao Maracanã. Isso porque a concessão ela renova, tem um tempo de a cada 6 meses para renovar, e ele vai renovando sem muita justificativa. E o Vasco tem uma proposta em mãos, e o Vasco poderia sim fazer parte do termo de permissão de uso, que é o TPU, né? Que é justamente isso, para fazer com que o Vasco possa utilizar, que o Vasco possa administrar isso durante um tempo que seja, para mostrar um pouco da sua eficiência. Para você que não lembra, porque enfim, esse é um tema também um pouco batido, o Vasco tem uns parceiros para administrar o Maracanã. E tanto o clube, né, o próprio Vasco da Gama SAF com a 777, como também a W Torre e a Legends, que a W Torre, para quem não conhece, é a empresa que administra o Allianz Parque e diversos outros estádios pelo Brasil. Também está aí nesse processo também da renovação e da ampliação do estádio da Vila Belmiro, que é o estádio do Santos, e também tem aí a Legends, que é a empresa que simplesmente, nada mais, nada menos, administra o Santiago Bernabéu. Então, diante de todo esse processo, para tentar assumir a concessão desse estádio, isso porque a nova concessão deve haver um julgamento e existe todo o processo de licitação e etc., seria num prazo de 20 anos, ou seja, o Vasco poderia sim assumir o estádio por 20 anos. E Flamengo, Fluminense e Vasco agora tem uma nova concorrência nesse processo de licitação do Maracanã, que é a Arena BSB, que é quem cuida do estádio Mané Garrincha. O grupo já administra o estádio em Brasília desde 2019 e promete fazer essa gestão desse estádio na capital federal durante 35 anos. Além disso, tem tentado também a administração da gestão do Serra Dourada em Goiânia e da Arena Barueri
em São Paulo. O presidente da BSB, em contato com o GE, que foi quem trouxe essa informação, Rafael Zarco, quem fez essa brilhante matéria, excelente jornalista. O presidente da Arena BSB, o empresário, conversou com o GE em contato e disse que não quer vincular a proposta a nenhum clube. Portanto, isso atrairia um fator que é em relação à pontuação técnica, que diz que o estádio tem que ter uma quantidade mínima de jogos e aposta no bom relacionamento entre os times cariocas. Além disso, ele disse também que aposta no Maracanã apartidário e que com isso esse estaria sem nenhum vínculo diretamente a nenhum clube e conseguiria administrar e beneficiar, digamos assim, a todos. Mas a gente também sabe que a Arena BSB tem vínculos aí com o Banco BSB, que é o banco lá de Brasília, enfim, que patrocina, é a patrocinadora master do Flamengo. Então, acho que também falta um pouco disso, saber um pouco, entrar nessa consciência, porque ele vai ser apartidário de fato? Então, fica esse questionamento também, porque se ele vai ser de fato apartidário, porque ele é uma empresa que tem vínculo com o Flamengo, que ela já tem vínculo, então de fato ele não é apartidário, ele não é um Maracanã que seria isento na administração deles. E até o momento, como todo mundo sabe, além de Vasco e Fluminense, que já estão com essas gestões previsórias há muito tempo, inclusive esse processo vai se extinguir agora no dia 23 de outubro, essa permissão, esse TPU, e tem aí o Vasco junto com a W Torre e a Legends. O Vasco que quer vencer essa concorrência, como já dito, para administrar o estádio por 20 anos. De acordo com relatos também do governo e relatórios divulgados pelo governo do estádio, o Maracanã tem um potencial de lucro muito alto, que pode chegar até a 40 milhões de reais só de lucro. E foi a partir disso que foi tirado esse fator, porque em 2020 o Maracanã teve isso. O custo do Maracanã operacional para um ano é cerca de 26 milhões. Então varia um pouco, dependendo também da quantidade de jogos e de acordo com o estudo técnico apresentado pelo governo do estádio. O custo caiu em média de 10% por jogo, principalmente por renegociar alguns contratos entre fornecedores. Vale lembrar também que recentemente foram divulgadas fotos e imagens de dentro do Maracanã, com um total descaso nesses períodos em que acaba que não está tendo tantos jogos e também está quase entregue a Conmebol para a final da Copa Libertadores. E tem lá, cara, assim, fotos relacionadas ao gramado, que já esteve péssimo durante um bom tempo. Inclusive o Fluminense chegou até a ser multado pela Conmebol, eles não sabem administrar, e fotos de descuidos, como, cara, tinha cocô de cocô de gato no Maracanã lá há um tempo. Isso, várias fotos mostrando o descaso que é essa gestão atual do Maracanã. E para agravar ainda mais, em contato também com Rafael Zarco e Eric Faria, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que tem garantias que a TPU será novamente renovada no dia 23 de outubro para mais 6 meses a dupla Flamengo e Fluminense. Ou seja, os caras antes de acontecer qualquer diálogo com qualquer outro clube, o Flamengo já sabe que vai acontecer isso. Ele tem garantia, segundo ele. Cara, isso é um absurdo, né? Mais uma vez acontece isso, prejudicando o Vasco. A gente sabe que São Januário está pequeno para o torcedor do Vasco. Não que ele seja um estádio pequeno, que ele é um estádio ruim, muito pelo contrário. Ele é um excelente estádio e tem que ser louvado. A gente tem que valorizar cada vez mais São Januário, só que ele precisa de uma ampliação. E falar sobre uma ampliação em São Januário está diretamente ligado a conseguir o Maracanã. Como é que a gente vai conseguir reformar São Januário, passar algum tempo sem jogar no estádio, se não tem o Maracanã? A gente vai jogar onde? Então fica essa complicação. Além disso, também existe um processo de injustiça, porque não está sendo justo com os outros clubes, não tem um julgamento de fato, não é transparente de fato quando vai escolher Flamengo e Fluminense. Quais são as justificativas? Por que foi escolhido? Falta muito essa transparência por parte do poder público. Então fica esse questionamento para você, torcedor. É muito complicado tudo isso que está acontecendo no Maracanã, e tomara que as coisas se resolvam. Para completar ainda mais sobre essa informação sobre São Januário, trouxe Joel Silva do Lance, que o Vasco, como todo mundo sabe, tem o projeto de lei do potencial construtivo para a reforma de São Januário. E o prefeito Eduardo Paes tem em mão já o texto,
que já foi finalizado de uma lei específica que dá ao clube a possibilidade de transferir o potencial construtivo para São Januário. E o Fluminense pode atrasar a reforma de São Januário. Isso mesmo, mais uma vez a dupla Fla-Flu atrapalhando a vida do Vasco. E nesse caso o Fluminense está negociando, com negociações ainda iniciais, com a Prefeitura do Rio para reformar a sede das Laranjeiras através também de um potencial construtivo, o que pode atrasar esse processo do Vasco. A votação dos dois principais projetos de lei ao mesmo tempo na Câmara Municipal diminuiria o teor clubista da discussão e, em tese, facilitaria, segundo informação, a aprovação desses potenciais construtivos. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes, nesse caso, deveria tentar acelerar o processo do Vasco, entregar de fato já o processo do Vasco. Como a gente já trouxe aqui informações, existem empresas que já estão interessadas no potencial construtivo do estádio, como é o caso da empresa que administra os shoppings da Barra da Tijuca, ali o Village Mall e também o Barra Shopping, e além disso outras empresas como Glória D'Or, a empresa D'Or que administra o Hospital Glória D'Or. Então, nesse processo, acho que falta um pouco, acho que Eduardo Paes deve facilitar e agilizar mais o Vasco, que é um pouco mais urgente. Nesse caso, está precisando um pouco mais. Interrompendo aqui as informações do dia para trazer a você uma novidade que também é parceira aqui do canal do Pedrosa, que é a Simples Reserva. Isso mesmo, aproveita o desconto da Simples Reserva e Pedrosa vai explicar tudo para você. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. É isso, gostou? Aproveita, vai lá, usa o cupom, QR Code tá na tela e você não perde por esperar. As roupas da Simples Reserva são sensacionais. Para encerrar aqui o vídeo, a gente vai trazer informação sobre o futebol feminino, isso porque o Vasco venceu a equipe do Pérolas Negras no estado Leão do Sul, de virada pela Taça Guanabara por 3-1. Isso mesmo, os gols foram marcados por Sheila, Ana Caroline e também Anne Marabá. Muito bom, muito legal ver o futebol feminino do Vasco voltando, né, a ser protagonista. Tomara que consiga vencer o máximo possível e quem sabe ser campeão carioca nesse ano de 2023. Bem, é isso, torcedor vascaíno, trazendo as notícias de hoje. A data FIFA é um período que tem poucas notícias para o Vasco, mas amanhã teremos também mais vídeo aqui no canal do Pedrosa. Peço a você para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. Desejo a você uma ótima noite. Valeu e tchau!